Ok. Muito bom dia, os irmãos e irmãs, ou amigos que porventura estejam ou venham a acompanhar essa lição bíblica. Aqui estamos nós mais uma vez, ainda nessa quarentena, e hoje, dia 19 de abril, faz exatamente um mês desde que o governador do estado do Ceará lançou o primeiro decreto para que houvesse quarentena. Nós estamos satisfeitos em Deus, confiantes em Deus, mas como crentes, como igreja, obviamente estamos um pouco afetados, não é? Como eu falei essa semana, nós temos muitos motivos de alegria, de felicidade em Deus, com certeza. E nós somos felizes. Mas essa felicidade, essa alegria que é a nossa força em Deus, ela não exclui entristecimentos pelas situações presentes que angustiam a alma, né? Essa tristeza ela não elimina de forma alguma, não derruba a nossa felicidade, mas nos afeta sim, o pecado nos afeta, a maldade nos afeta, e esse é um momento que certamente nos afeta, né? Como escreveu ontem à noite o pastor Renato Vagens. Então hoje, que normalmente é um dia de muita alegria para a Igreja de Cristo, reunir-se, rever irmãos que durante a semana não se encontram com facilidade. Então hoje é o dia de rever, de bater aquele papo gostoso, de orarmos juntos, de adorarmos juntos, mas um mês que nós não temos tido as condições, a possibilidade de fazer isso. Clamamos ao Senhor que nos ajude a aprender as lições desse período. Certamente há várias que nós possamos aprender. Aqui minha casa está aqui comigo para esse momento de lição bíblica, e toda a Igreja de Cristo. Há várias lições, rapidamente percebemos. Por exemplo, a valorização do congregar. Isso é óbvio, né? Que Deus nos ajude a amadurecer, a aprender com essa condição atual. E oremos sim, para que o Senhor traga as lições, aprendamos, e isso passe então, e fiquem só as lições. Se porventura der algum problema de áudio ou de imagem, por favor avisa aí que as meninas vão estar percebendo se há problemas, ok? Bom, essa transmissão ela é feita especialmente para o povo a quem eu tenho ministrado, né? Igreja Bíblica Batista de Redenção, nosso povo que mora em Acarape também, e Igreja Bíblica do Timbó, e a nossa congregação no Vila das Flores. É claro que todos os outros, qualquer outro, pode assistir à vontade, é por isso que está aí ao vivo e livre. Mas essa é uma lição sequenciada, que nós já estamos no final. Então é possível que quem não estava conosco desde o início pode não entender algumas coisas. Lamento, mas eu tenho que seguir essa sequência, pois era onde estávamos com a igreja. Mas se porventura qualquer pessoa quiser depois fazer esse estudo, eu posso fazer com você sem grandes problemas, né? A gente vai ter que pensar como é que se faz. Talvez pela própria rede social, aí pelo WhatsApp, enfim, várias ferramentas que temos hoje, eu posso lhe passar esse estudo sem problemas. Bom, nós vamos agora orar e darmos sequência ao estudo que fizemos, que continuamos no domingo passado, ok? Vamos orar então. Estava aqui agora orando com minha família, agora quero orar com você. Deus, mais uma vez em oração, em nome de Cristo, confiados nesse nome, quero pedir a sua bênção agora para cada um daqueles que vão assistir a esse estudo bíblico. Quer esteja assistindo agora ao vivo,
quer venha assistir depois por meio da gravação. Abençoa por meio da instrução da sua palavra a vida de cada um. Como o Senhor prometeu, que é bem-aventurado aquele que ouve a tua palavra. Ajuda, Deus querido, pois de fato assim o é, que cada um que venha a escutar possa ser agraciado por tua palavra. Em nome de Cristo. Amém. Pois bem, então domingo passado, nós, na sequência do que estávamos fazendo na igreja, apresentamos, aqui não é mais 12, agora é 9. A EBD hoje do dia 19 do 4, frutos visíveis da salvação. A salvação ela é invisível, Deus nos salva, mas ela não é algo que não se tenha efeitos. Tem efeitos para a eternidade, mas também tem efeitos para esta vida. Há efeitos para esse momento, para essa história. Então, aqui nós apresentamos aquilo que tenho entendido ser os elementos mais básicos que a salvação traz na vida de um pecador. São eles: uma vida que agora tem oração incluída, uma vida que agora há meditação incluída, uma vida que agora há congregação incluída, uma vida que agora inclui proclamar esse evangelho e uma vida que agora se preocupa em contribuir para manter esse ministério que faz essa salvação avançar. Então, isso aqui são 5 pontos que eu considero os mais elementares dos efeitos da salvação. Não são os únicos, mas são os mais básicos que eu posso perceber. Agora, não somente eles são básicos, não é por ser 5, nada disso. Simplesmente porque é a conclusão que eu cheguei e que me faz bem no círculo onde eu vivo, e eu creio que toda a igreja deva ter essa mesma percepção. Mas, enfim, a Bíblia não vai dizer em nenhum lugar dizendo assim, esses são os 5 pontos básicos da salvação. Não tem. Isso aqui é percepção pessoal com o povo com quem eu sirvo e convivo. E creio que deve ser percebido, é perceptível com qualquer povo que sirva ao Senhor. Mas também, se você perceber, se você atentar nesses 5 itens aqui, nesses 5 pontos, você vai perceber que eles também já estão incluídos neles vários outros. Por exemplo, onde está o jejum? Está na oração. Onde está a leitura bíblica? A memorização bíblica? Está na meditação. Onde está a obra missionária? Está em proclamação. Onde está dízimos, ofertas, esforço missionário financeiro? Está em contribuição. E por aí vai. E por aí vai. Então se encaixa aqui muita coisa. Por isso que essas coisas servem como base para as demais, ok? Então os textos bíblicos de cada uma estão aqui. Oração, Lucas 18:1. Meditação, Atos 17:11. Congregação, Hebreus 10:25. Proclamação, 1 Pedro 2:9. E contribuição, 2 Coríntios 9:7. Isso foi o que nós tratamos semana passada. Então, hoje, nós iremos, partindo disso, entender o seguinte: não é porque essas coisas estão presentes, pronto, eu oro, eu medito, eu congrego, eu proclamo, eu contribuo. Não é porque essas coisas estão que pronto, já basta, já é o suficiente. Não. Por que não é o suficiente? Porque é o ponto de partida, como eu disse, é o mais básico. É o alicerce. Ninguém vai ficar só no alicerce. Quer dizer, não deveríamos, não é? Não deveríamos. Hoje eu quero falar com vocês o que fazer em cima dessa base. Se a planta está viva,
saudável, ela deve fazer o quê? Frutificar. Então nós vamos apagar aqui. E então vamos meditar sobre o seguinte: se eu tenho esses 5 elementos básicos da fé na minha vida, ok, o que é que se deve esperar a partir disso? Bom, 2 Coríntios 7:1, Segundo Coríntios 7:1, 2 Pedro 3:18. Se você está acompanhando com a sua Bíblia, por favor, abra nessas referências. 2 Coríntios 7:1. Diz assim a palavra do Senhor. 2 Coríntios 7:1. Diz assim: tendo, pois, ó amados, tais promessas, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. O apóstolo Paulo exorta aos coríntios a, baseando-se nas promessas de Deus, fazer o quê? Aperfeiçoar a sua santidade. Aperfeiçoar significa pegar algo ainda imperfeito e ir aperfeiçoando. Esse é um dos tantos textos bíblicos que apresentam ao crente a sua responsabilidade, dever, necessidade de crescer, amadurecer, desenvolver na fé. Nunca ficar satisfeito com o básico. O básico é real, é bom, é necessário, tem que ser bem concreto, mas nem por isso deve-se ficar ali. É necessário entender que é a base, é o alicerce. E bem seguro, para que se faz um alicerce seguro? Para que se tem um alicerce firme se não for para construir em cima? Então essa construção é o amadurecimento, é o aperfeiçoamento desses frutos, desses itens da base que o Senhor tem construído em nós. O outro texto é 2 Pedro 3:18. 2 Pedro 3:18. Último versículo da segunda epístola do apóstolo Pedro. 2 Pedro 3:18. Antes, crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, o que é que ele diz agora? Que nós devemos fazer o quê? Crescei na graça e no conhecimento. Então, novamente, a Bíblia nos exorta, nos desafia, nos ordena a desenvolver aquilo que o Senhor nos deu. Ele nos tem dado salvação. Nos tem dado agora um relacionamento de oração com Ele. Nos tem dado agora um livro sagrado para nos ajudar a entender a salvação e a crescer nessa salvação. Nos tem dado uma família, a família da fé, a congregação, para ajudar-nos mutuamente a crescer.
tem nos dado uma mensagem para juntos crescermos no anúncio dela. Tem nos dado suor, trabalho, para que nós possamos manter a obra do Senhor nesta terra. Portanto, a Bíblia nos exorta. Tem a base? Beleza. Agora desenvolva, aperfeiçoe, cresça. E há vários outros textos que poderiam ser lembrados nesse momento, ok? O apóstolo Paulo usa muito essa temática, a Bíblia toda usa muito essa temática da necessidade, do desafio, da ordem de desenvolver. Paulo fala aos Filipenses, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ok? Então, a questão agora é como saber se tenho crescido. Quero falar sobre isso agora. Já conheço os elementos básicos. Fixe isso na sua mente. Oração, meditação, congregação, proclamação, contribuição. Tudo termina com o são, isso ajuda a fixar na memória. Já sei quais são os elementos básicos. Eles estão em minha vida? Ok, estão. Segunda coisa, eu preciso crescer. Eu não posso ficar só na base. Se você vai fazer uma casa, você faz um bom alicerce, mas você tem que terminar. Assim é a construção da nossa fé. O teto a gente vai receber no céu. Aqui a gente recebe a base e as paredes. Mas o teto, o final de tudo, terminou os detalhes, os acabamentos no céu. Até lá a gente está trabalhando a base e a construção em cima dessa base. Então, você já conhecendo os 5 elementos básicos, já percebe na sua vida. Agora, como saber se eu tenho crescido? Você tem crescido? Eu tenho crescido? Como é que a gente sabe disso? Quem pode dizer, eu estou amadurecendo? Quem pode dizer, o fulano está amadurecendo? Então, tem como saber isso? Tem. E é sobre isso que eu quero falar, especialmente hoje. Como saber se eu estou crescendo, se eu tenho crescido? Se você está tomando notas, acho que já deu para anotar, não é? Então vamos lá. Vou apagar aqui. Aqui. E aqui. Como é que eu sei que eu tenho crescido? Eu desenvolvi a seguinte ideia, o seguinte gráfico para me ajudar. E assim, me ajudando, poder ajudar aos meus irmãos também. Como é que eu percebo que eu tenho crescido? De maneira palpável, ok? Palpável. Prática, tá certo? Não teórica, mas conhecendo a teoria, as ordens, os textos, mas como é que isso me ajuda na prática? De forma que eu possa analisar a minha caminhada e dizer assim, eu tenho crescido mesmo. Ou não, dizer assim, puxa vida, eu não estou crescendo não. E como é que eu posso olhar para os outros e ajudá-los com a mesma avaliação e dizer, você não tem crescido. Ou, você tem crescido. Eu penso que isso daqui tem me ajudado e também pode ajudar os demais. Como fé é um relacionamento, fé não é algo subjetivo somente que ninguém sabe. Não, fé é um relacionamento, um compromisso relacional com Deus, ok? Isso é fé. Fora disso é pensamento positivo. Fé é um compromisso relacional com Deus. Então, eu percebo que tenho crescido baseado em relacionamentos. Como assim? Relação com Deus versus relação com Satanás.
Dá para ler aí, Débora? Bom, relação com Deus versus relação com Satanás. É um gráfico que vai me ajudar a perceber coisas práticas, ok? A prática da minha fé, a prática da minha vida. Como assim relação com Deus versus relação com Satanás? Aqui está. Aqui eu vou colocar AC, que quer dizer antes de Cristo, né? E o sinal de diferente, depois de Cristo. ACDC, tá bom? Nada a ver com a banda de rock, não. Antes de Cristo, depois de Cristo. Com o sinal de diferença. Eu estou fora, não, né? Não, um pouquinho. Tenta virar um pouquinho mais para cá, por favor. Vou ficar faltando 4. Tá bom. Então, como era a minha vida antes de Cristo e como é hoje depois de Cristo? Não antes de Cristo com respeito à data de Cristo, mas a minha vida antes de conhecer a Cristo e a minha vida depois que eu conheci a Cristo. Essa relação com Deus antes que eu conhecesse a Cristo e essa relação com Deus depois que eu conheci a Cristo. Baseada nos 5 pontos que nós já observamos. Quais são eles? Vamos lá ver se vocês lembram aqui. Minha sala de aula. Oração. Meditação. Meditação. Isaías Filho lembra de algum? O que mais? Congregação. Congregação. Proclamação. Contribuição. E contribuição. Vamos lá. Então aqui está um teste prático para eu saber se eu estou crescendo no meu relacionamento com Deus a partir da base. Como é que funciona isso? Vamos lá, vamos ver. Esse ventilador não era para estar aqui, mas enfim. Qual era o meu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com Deus, antes de conhecer a Cristo, nessas 5 áreas? Aí você diz assim, pastor, eu conheço a Bíblia. Antes de eu conhecer a Cristo, não tinha relacionamento nenhum com Deus. Tinha sim. Vamos lá. Qual era o meu relacionamento com Deus antes de eu conhecer a Cristo? No que diz respeito à oração. Eu me relacionava com Deus por meio da oração antes de eu conhecer a Cristo. E você também. Talvez é estranho, não é? Pensar nisso, mas vamos lá, vamos provar. Qual de nós, mesmo quando não conhecíamos a Cristo, em momentos de aflição e de angústia, a gente não clamava a Deus? Até os ateus clamam. Até os ateus, né? Na hora da aflição e do aperto, ai meu Deus, Deus tem misericórdia. É um relacionamento. É um relacionamento fraco, equivocado, ruim, falso, mas é. Não existe gente que se relaciona com falsidade? Pois é. Antes de eu conhecer a Cristo, a minha relação de oração com Deus era baseada em falsidade, na pressão, na hora da dificuldade, do medo, na hora do assalto, do risco de morrer. Era assim o meu relacionamento com Deus antes de eu conhecer a Cristo. E era o seu também. Como é hoje o meu relacionamento de oração depois que eu conheci a Cristo? O meu é um relacionamento de amizade, de servo, de alguém que foi ressuscitado por Ele. É um relacionamento de amor, de pai para filho. É um relacionamento de prazer. É um relacionamento, às vezes, de angústia, de lágrimas. Eu busco por isso. Então, eu percebo que tem uma grande diferença. Você percebe na sua vida que há diferença no seu relacionamento de oração de quando você não conhecia a Cristo e agora que você diz conhecê-lo?
Ou será que não? Ou será que você está entre aqueles muitos que ainda mesmo dentro da igreja, mas só ora na hora da pressão, só ora na hora da dificuldade, do desemprego, da doença? Olha que isso não seja indício de um coração não convertido. Pense nisso. Viu como dá para avaliar na prática? Vamos ao próximo. Qual era a minha relação de meditação na palavra de Deus antes de eu conhecer a Cristo? Qual era a minha relação com Deus por meio da palavra dele? Era uma relação distante. A minha. Escutava obrigado pelos meus pais, por exemplo. Ou forçado por algum evangelista habilidoso que não me deixava fugir, mas a vontade era essa. Então essa era a minha relação com a palavra de Deus. E como é a minha relação hoje, depois que eu conheci a Cristo, como é a minha relação com Deus por meio da meditação na sua palavra? É de necessidade. Necessidade reconhecida, eu preciso. É uma relação de amor, de gosto, de zelo, de vontade. É comprar uma Bíblia e usá-la até, puxa vida, as páginas estão caindo, a capa já se desgastou, já troquei a capa, quero outra. E investir em bom material que me permitam refletir e meditar um pouco mais nesse livro. Débora, dá uma passadinha rápida aqui pelos livros que Deus tem nos dado, só para que isso fique marcado, as pessoas entendam, pode passar enquanto eu falo, as pessoas entendam do desejo que há no coração que quer aprender mais do Senhor. E só para você entender, esses livros não são livros que eu tenho por ser pastor, não. Alguns deles sim, é verdade. Mas antes mesmo de ser pastor, Deus já tinha colocado no meu coração um desejo por boa leitura para que eu tivesse boa meditação. Então, há uma diferença notória. Agora eu pergunto, qual tem sido o seu relacionamento com as Escrituras? Antes de conhecer a Cristo e agora depois de conhecer a Cristo? Há diferença? Ou você é do tipo que só pega a Bíblia para ir na igreja? Bom, se você é desse tipo, já faz um mês que você não sabe o que é Bíblia. Aí eu pergunto, existe vida aí nesse coração? Existe vida nesse coração? Se a sua fé, a sua meditação, o seu estudo bíblico depende daquele prédio que nós equivocadamente chamamos de igreja, então veja lá que a sua fé não é uma fé puramente desse mundo, religiosa, que não é uma boa base. E por aí vai. Qual era o meu relacionamento com a congregação antes de conhecer a Cristo? Relacionamento de zombaria, relacionamento de desprezo. Antes que eu conhecesse a Cristo era assim. E qual é o meu relacionamento com Deus hoje por meio da congregação? É de afeto, é de gosto, é de serviço. E, de novo, eu preciso falar isso porque, como eu estou fazendo uma transmissão livre, qualquer pessoa pode ouvir agora ou depois, é possível que alguns pensem, mas o senhor é o pastor, por isso que o senhor gosta da congregação, o senhor vive das ofertas que a congregação lhe dá. Deixa eu lhe dizer que com 19 para 20 anos, quando eu conheci o Evangelho de Cristo, eu já comecei a servi-lo, porque eu entendi a preciosidade que era. Servia na Igreja Bíblica do Jereissati 1, limpando os bancos, varrendo ali com o irmão Francisco Bachim. Era um momento muito marcante para mim, novo convertido, poder servir àquela congregação. Então não é de hoje não. Graças a Deus não é de hoje. Então a minha relação com Deus por meio da congregação é totalmente diferente do que era antes de eu conhecer a Cristo. E para você, como é? Como eu disse, esse momento que estamos vivendo dá-nos uma oportunidade de pensar na importância do congregar para o povo de Deus. A importância de reunir-se com os santos em Cristo. Então, como é isso na sua vida? Tem sentido saudade ou tem sentido alívio?
É prático. Qual era a minha relação antes com a proclamação do Evangelho? A minha relação com a proclamação do Evangelho era de desprezo, rejeição. Eu era procurado como alvo da proclamação e rejeitava, desprezava. Como é a minha relação com Deus através da proclamação do Evangelho hoje? Quem me conhece sabe, não preciso falar muito, mas tenho procurado pregar o Evangelho por onde vivo, junto com minha família, tendo até o privilégio de ser levado pelo Senhor para pregar em outro continente. Então nós temos uma relação totalmente diferente do que tínhamos antes de conhecer a Cristo. E você? Qual é a sua relação com a proclamação do Evangelho hoje, já que você diz que está conhecendo a Cristo, já conheceu a Cristo? Ou você ainda está no antes de Cristo? Pense nisso. E por fim, qual era a minha relação com Deus no que diz respeito às minhas contribuições? As minhas contribuições eram no que diz respeito a tirar do que Deus me dava por meio do esforço e do suor desse corpo que Ele fez para bebedeira, drogas, prostituição. A minha contribuição era essa, ou seja, era para o mal, era para as trevas. Quais são as minhas contribuições hoje? Para a casa do Senhor. Casa do Senhor, não estou falando necessariamente ao templo, mas a causa do Senhor, né? A casa do Senhor, que é o seu povo, que é que o povo dele precisa. Então, para essa casa, para esse povo, para essa causa, é para aí que estão as minhas contribuições. Para a obra missionária, é para aí que estão as minhas contribuições. E a sua? O seu suor tem servido a quem? Antes de eu conhecer a Cristo, o meu suor servia a mim. E aí, servindo ao meu ego, servia ao mal, às trevas. Hoje serve à luz. E você? Portanto, eu percebo que há uma novidade, que há uma diferença na forma que eu vivia antes de Cristo, no meu relacionamento com Deus antes de conhecer a Cristo, e eu posso perceber, e as pessoas também podem perceber, que eu tenho um novo estilo de vida. Eles podem até não saber explicar, mas eles veem. Lembro-me muito bem de uma ocasião, logo novo convertido, acabara de sair de uma vida de pecados, e então, certo dia, eu andando de bicicleta, ainda solteiro, a roda da bicicleta quebrou o garfo e eu bati o rosto com muita força no chão. E então eu fiquei tentando me levantar e não conseguia, ficava meio grogue. E então eu ouvi as vozes de pessoas dizendo: ele está drogado, ele está bêbado, isso, aquilo, outro. E eu tentando articular, tentando falar, mas a pancada foi grande, a voz não saía, eu não conseguia sair direito. Mas eu lembro da voz de uma irmã conhecida minha na época, onde ela dizia assim: esse daí não, esse daí já foi assim. Ele está assim porque deve ter batido a cabeça. Então, assim, quem me conhecia antes de eu conhecer a Cristo sabe quem eu era. E quando olha para mim, depois que eu conhecer a Cristo, consegue ver essa diferença. Pode não saber explicar, mas atesta que há uma mudança. Isso é prático. E na sua vida? Relação com Deus. Antes de Cristo, depois de Cristo. Faça essa reflexão. Isso é prático. Isso é prático. Isso faz com que eu não fique naquela de: será que eu sou? Será que eu não sou? Por quê? Nenhum ser humano consegue inventar relacionamento com Deus. O ser humano pode inventar relacionamento com a religiosidade, não com Deus. Quando eu faço essa avaliação, eu não estou fazendo essa avaliação baseada na minha religião. Qual a minha relação com a minha religião? Não, eu não falei isso em nenhum momento. Eu falei de um relacionamento com Deus. Então eu estou sendo muito franco na minha avaliação. Faça você a sua. Avalie-se com honestidade sobre o seu relacionamento com Deus nessas bases. Ninguém pode fazer por você. Só você pode.
Se você não chegar às conclusões com honestidade, como é que os outros vão poder saber? Então isso aqui é prático, partindo de si para fora, ok? Então minha relação com Deus é assim que eu percebo se ela existe, é real, e aí vou perceber como é que está o crescimento dela, daqui a pouco. Agora, e a relação com Satanás? Relação com Satanás, a nossa relação com o diabo, ela se dá por meio de uma ferramenta, digamos assim. Pecado. A nossa relação com o diabo, ela se dá, ela é afetada por meio como nós lidamos com o pecado. E nós relacionávamos com o diabo, eu me relacionava com ele, antes de eu conhecer a Cristo e depois de eu conhecer a Cristo. Se esse relacionamento é baseado no pecado, se o pecado é o fiel da balança que faz eu entender o meu relacionamento com o diabo, com Satanás, eu sei que é uma linguagem estranha, mas você vai entender, espero que você entenda, eu consigo entender isso. Eu estou falando de aplicação à minha vida primeiro. Então, se é o pecado, então eu tenho como perceber como é que está este relacionamento. Como é que eu, então, entendo isso? Aqui também eu vou colocar antes de conhecer a Cristo e a diferença se há depois que eu conheci a Cristo. Qual era a minha relação com o pecado antes de eu conhecer a Cristo? E qual é a minha relação com o pecado hoje que eu conheço a Cristo? É disso que eu estou falando. Então vamos lá. Há muitas referências, mas vamos lá, vamos aprender. Primeiro vamos ver Romanos 6 e 20. Vamos falar qual era o nosso relacionamento com o pecado antes de conhecer a Cristo. Romanos 6 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque quando éreis escravos do pecado, estáveis isentos em relação à justiça. Então, de acordo com esse versículo, qual era a minha relação com o pecado antes? Era uma relação de escravidão. Eu era escravo do pecado. Era levado para onde ele queria. Fazia o que ele queria. Era açoitado por ele. Mesmo fazendo o que ele queria. Era uma relação de destruição, de escravidão ao pecado. Era essa a minha relação com o diabo, antes de eu conhecer a Cristo. Uma relação de escravidão ao pecado. Era a sua também. Não sei até que ponto você entende adequadamente isso, mas era. Pense direitinho como era a sua vida sem Cristo, quais eram os seus valores, o que satisfazia a sua mente e a sua alma. Isso vai indicar a sua escravidão. Também em 1 Coríntios 12, 2. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, e versículo 2. Primeira aos Coríntios 12, 2 diz assim a palavra do Senhor: sabeis que outrora, quando éreis gentios, deixáveis conduzir-vos aos ídolos mudos, segundo éreis guiados. Qual era a minha relação com o pecado e com o diabo antes de eu conhecer a Cristo? Era um escravo, era alguém que seguia ídolos mudos. Os ídolos mudos me guiavam. Os ídolos mudos te guiavam. O que são ídolos mudos? Talvez você pense logo em imagem, né?
Eu nunca fui católico, nunca fui numa igreja católica por adoração. Fui por respeito a alguma família de amigos que teve um familiar morto. Mas nunca fui por adoração, por religião. Então, quando isso não se aplica à minha vida no que diz respeito a estátuas. Então, nunca pensei em idolatrias ou ídolos mudos simplesmente como estátuas. Quais eram os meus ídolos mudos? Meu ego, minhas paixões, aquilo no qual eu gastava tempo e dinheiro, basicamente. Aquilo no qual eu gastava minhas energias, minhas paixões mundanas, meus pecados, que alguns eu já citei aqui. Você também era assim. Era essa a minha relação com o diabo antes de conhecer a Cristo. Guiado por ídolos mudos. Efésios 2. Efésios 2, de 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Filhos da ira, filhos da desobediência, andando conforme as inclinações da carne, conforme os desejos dos pensamentos, mortos em delitos e pecados. Era assim que eu vivia antes de conhecer a Cristo. Era assim que você vivia antes de conhecer a Cristo. E é assim que você vive se você ainda não ama a Jesus Cristo. Portanto, era essa a minha relação com o diabo. Vamos a mais um. 1 Pedro 2 e 1. 1 Pedro 2 e 1. Primeiro Pedro 2 e 1 diz: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisia e invejas e de toda sorte de maledicências. Se ele está dizendo para despojar, para abandonar essas coisas, é porque elas estavam em mim e eu preciso abandoná-las. Era assim que era a minha relação com o pecado. Era uma relação de maldade, dolo, que é má intenção, hipocrisia, inveja e toda sorte, todo tipo de maledicência. Portanto, irmãos, a minha relação com o diabo, com Satanás, que é baseada no pecado, que é a aliança entre mim e o diabo é o pecado. A minha aliança, a sua aliança com o diabo é baseada no pecado. Então, era assim que éramos, antes de conhecer a Cristo. E hoje, depois de conhecer a Cristo, nós ainda nos relacionamos com o pecado, o que nos leva a um relacionamento com Satanás? Eu creio que sim. Confesso que não tenho visto muito isso daqui não, assim, como eu fiz essa lição. Não tenho visto muito se falar desse jeito não. E eu creio que sim, nós ainda, estando nesse corpo mortal, nos relacionamos com o pecado. E, consequentemente, isso nos leva, muitas vezes, a dar um gostinho, uma alegria ao acusador. Nos fazendo ser acusados, graças a Deus temos um grande advogado, mas ainda nesse corpo nos relacionamos com o pecado. E assim nos relacionamos, deixamos brechas de relacionamento com o inimigo da nossa alma. Como é isso? Vamos ver. Vamos deixar a Bíblia falar.
como deve ser o nosso relacionamento com o pecado hoje, depois que eu conheci a Cristo. Salmo 38, 18. Aqui nós vimos como era antes de conhecer a Cristo. Veja bem se você identifica isso daqui, escravo do pecado, maldade, hipocrisia, inveja. Veja se você identifica isso só com a sua vida antes de conhecer a Cristo. Porque aqui é para ter um outro padrão. Ainda há fraquezas, mas há um outro padrão, como você vai perceber agora, começando por esse texto. Salmo 38 e 18. E esse texto ele é fantástico e praticamente só ele já define muito da minha nova relação com o diabo, minha nova relação com o pecado. Salmo 38, 18 diz assim: confesso a minha iniquidade, suporto tristeza por causa do meu pecado. O que é que Davi está nos dizendo aqui? Ele confessa o pecado dele e ele suporta algo que esse pecado traz. O que é que ele suporta? Tristeza. Tristeza. Antes de conhecer a Cristo, minha relação com o pecado, que me liga a uma relação com Satanás, era uma relação de tristeza? Não. Quando é que um pecador sem Cristo se entristece com o seu pecado? Nunca. Ele até pode achar que sim, mas não é. Por exemplo, um pecador fica abalado e diz que está arrependido quando a polícia pega ele depois de um crime. Ele até chora. Isso quer dizer que é tristeza pelo pecado? Não. É tristeza pelo medo da consequência só. Se não houvesse consequência, não teria tristeza nenhuma. Continuaria fazendo do mesmo jeito. Sabe, igual aqueles repórteres, aqueles apresentadores de telejornal, que alguns já foram flagrados depois que o jornal termina, aí o microfone fica ligado e eles falam um monte de abobrinha. Eu lembro muito bem do Boris Casoy, um certo final de ano, não lembro que ano foi, onde o final de ano, o telejornal, terminou com os garis, acho que de São Paulo, desejando a todo mundo Feliz Ano Novo. Aí o jornal terminando e o Boris Casoy não percebeu que o microfone estava ligado, ele disse... Aí disse lá uma palavra chula. Bom, não é um palavrão, então deixa eu dizer para você entender direito. Ele disse, mas que merda terminar um ano recebendo Feliz Ano Novo de garis. Então isso ficou gravado. Aí, no outro dia, informaram para ele e ele então foi no telejornal pedir perdão. Ele pediu perdão por ter vazado. Ele não pediu perdão por ter ofendido as pessoas, né? Olha, me perdoe por eu pensar isso. Me perdoe por ter vazado. Me perdoe por vocês terem ouvido. Então, quando isso acontece, não é tristeza pelo pecado. É tristeza pela consequência, pela vergonha. Então, entristecer-se pelo pecado é quando eu sei que eu pequei, eu fico triste. Mesmo que ninguém saiba. Basta eu entender que Deus sabe. Basta eu saber que errei. Eu não tinha isso antes de conhecer a Cristo. Você também não. Mas tem hoje. Quando você peca hoje, o inimigo ainda se alegra. Por isso, é por esse ponto que eu coloco. É uma relação com o diabo. É uma relação de desgosto. Eu não tenho mais prazer na relação com ele. Mas eu sei que ele se alegra pelo meu pecado. Eu sei que ele se entristece quando eu confesso, quando eu luto contra o pecado. Mas eu ainda peco. E então ele se alegra. Mas, se o meu Senhor se entristece pelo meu pecado, eu também me entristeço?
Você se entristece quando peca? Hoje. Isso é prático. Não é sobre os outros, é sobre mim. Você fica triste, abatido, quando peca? Ou não está nem aí? Isso é prático. Você deveria se preocupar com isso. Mais à frente, Provérbios 28, 13. Um texto clássico sobre tratamento de pecado. Salomão diz: o que encobre o seu pecado, a sua transgressão, jamais prosperará. Mas aquele que confessa e deixa. O que acontece com esse? Alcançará a misericórdia. Alcança a misericórdia. A minha relação com o pecado antes de conhecer a Cristo não era de confissão, de abandono, de tristeza. Era de prazer, era de acúmulo. A sua também. Hoje a minha relação com o pecado é de confissão, é de luta contra ele, luta para abandoná-lo. E nessa luta muitos têm sido abandonados. Todos? Certamente que não. Mas muitos? Com certeza que sim. Como disse certo autor, eu não sou o que deveria ser. Eu ainda não sou o que deveria ser. Mas com certeza eu não sou mais o que eu era. Sem dúvida nenhuma. Você percebe isso? Eu não estou falando de capa, irmãos. Eu não estou dizendo do que é externo. Eu estou falando daqui. Eu sei. Eu sei. Não estou brincando com essas coisas. Elas são sérias para a minha alma. São sérias para mim. Um outro texto que indica como é que está a minha relação com o pecado hoje, depois que eu conheci a Cristo, é Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós os que para ele morremos? O apóstolo Paulo está dizendo, falando aqui sobre a graça, né? Se alguns confundiam, achando que quanto mais eu peco, mais graça eu vou receber, então eu vou pecar bem muito para receber mais graça. E ele vai argumentar dizendo, não, de modo nenhum. Porque como é que vai viver no pecado, aquele que morreu para o pecado? Então, nós que morremos com Cristo, em Cristo, para as coisas desse mundo do pecado, ainda tropeçamos nele, mas nós não vivemos mais nele, como vai ser dito também por João daqui a pouco. Portanto, a nossa relação com o pecado não pode ser mais uma relação de vida, vital, todo o tempo, ligados, pecando sem nem se aperceber da gravidade, sem se entristecer, sem confissão e sem luta. Não. Agora, a relação não é mais de amizade com o pecado. A relação é de inimizade. Aquela inimizade que havia contra Deus, que agora foi transformado, essa relação com Deus foi transformada em amizade, aquela inimizade que havia contra Deus agora é uma inimizade contra o pecado. Inimizade. É verdade. Ainda me agride, ainda me atrapalha, ainda me fere. Eu ainda tropeço. Mas eu não tenho mais o prazer. Pelo contrário, eu tenho tristeza, e raiva, e ira, desgosto, e quero lutar contra ele. Hebreus 12, 4, por exemplo. Hebreus 12, 4, ele vai dizer, ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até ao sangue. Esse é um texto que eu conheci logo no início da minha fé, pois eu vinha de uma vida
tão profunda lama de pecado, que eu sabia que a santificação, como eu estava entendendo, iria exigir muita briga, muita luta, talvez até o sangue. Ainda não foi preciso, não, sangrar pela santificação, mas há disposição para isso. Luta contra o pecado. Antes havia luta para pecar. Trabalhava, recebia o salário, final de semana, bares, confusão, bebedeiras, era uma luta para pecar. Os pais dizendo, vai não, meu filho, vou. Graças a Deus, hoje há uma luta contra o pecado. Como é isso para você? E por fim, 1 João. 1 João 3 e 9. Esse é o texto, ou há outros, mas esse é um dos mais claros, que vai dizer que ainda estamos nessa vida, ainda pecamos, mas há uma diferença. 1 João 3, 9 diz assim: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, este não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Então note que João, ele não vai negar de forma alguma que somos pecadores, que pecamos, mas ele vai repetir em vários outros textos, e Pedro também, que o pecado ainda é um problema, mas ele é um problema especialmente para aqueles que vivem no pecado. O que é viver no pecado? João diz, é aqueles que vivem na prática do pecado. Hoje eu ainda peco, mas não é mais uma prática. O que é uma prática? Uma prática é aquilo que a gente faz intencionalmente, a gente se organiza para fazer, planeja. O praticante de artes marciais, ele compra a sua roupa, seu kimono, a sua faixa, ele compra as suas luvas, ele paga uma mensalidade, ele vai para a academia, ele aquece, ele treina, ele volta e ele diz, amanhã eu vou de novo. E essa é a prática. O praticante do futebol compra sua chuteira, seu meião, seu short, sua camisa, procura onde é que tem um campo de futebol, olha o horário, vai, joga, aquece, treina, volta. Isso é prática. É diferente, por exemplo, aquele cara que passa 15 dias sem fazer nada, mas um dia ele sai de casa para, vou ali jogar a bola. Aliás, ele sai de casa andando, encontra um grupinho jogando bola e diz, ei, vamos jogar aqui. Aí eu vou e vai lá. Esse não é um praticante. Essa é a minha relação com o pecado hoje. A minha relação com o pecado antes de Cristo era uma relação de escravidão, de prática, de viver no pecado. A minha relação com o pecado hoje, portanto, por assim dizer, a relação com Satanás, é uma relação de desgosto, de tristeza, de luta contra, de despojamento, como diz o apóstolo Paulo. É uma relação não de praticante, é uma relação de alguém que tropeça nessa situação, mas que não planeja. E se eu pudesse, ainda nessa vida, deixaria de pecar. Existe um grupo religioso, cristão, evangélico, que diz acreditar na doutrina do amor perfeito. Essa chamada doutrina do amor perfeito é a ideia de que o crente pode amadurecer nessa vida, aqui, nessa terra, ao ponto de maturidade onde ele não peca mais. Como eu queria acreditar nisso. O problema é que não encontro base bíblica para isso. Então, por mais que é prazeroso pensar nisso, mas não é uma verdade bíblica. Portanto, ainda tropeço, como você. A questão é, antes de Cristo e depois de Cristo, há a diferença visível. Você consegue perceber isso na sua vida? É visível isso na sua vida? A tristeza, confissão, luta, abandono de pecado?
ou ainda há prática? Ainda há um viver no pecado? Bom, me encaminhando agora para terminar a nossa lição de hoje. Eu queria fazer 2 gráficozinhos para que você possa se aperceber um pouco mais dessas verdades. Vou apagar aqui. Dois gráficos, só para você pensar. Primeiro, antes de Cristo, aí aqui a cruz, e aqui depois de Cristo. Antes de Cristo, a sua linha do tempo, da sua vida, com respeito a Deus. Aqui está você. Desenho perfeito, né? Estou fora da... Dá para ver, né? Aqui está você, viu? Desenho perfeito. Antes de Cristo, antes de você conhecer a cruz de Cristo, a sua relação com Deus era uma linha ascendente? Ou era assim, para baixo, cada vez mais para baixo? Essa era a minha. Como é que eu sei disso? Baseado naqueles pontos lá. Naqueles 5 pontos. Oração, meditação, congregação. Minha relação com Deus era assim. Pecado era assim. Depois da cruz, depois que eu conheci a Cristo, como são essas linhas agora? Na minha relação com Deus. A sua relação com Deus depois da cruz. A sua relação com Deus continua assim, para baixo? Aí talvez você, não, minha relação com Deus não é essas coisas todas de boa assim, não. Mas assim, tá mais ou menos. Deixa eu te dizer, se a sua relação com Deus, ela é assim, é ilusória, ok? Não existe isso daqui. Não existe uma relação com Deus mais ou menos. Não existe. Normalmente quem diz que tem uma relação com Deus assim, é alguém que está tentando viver, é o famoso crente Raimundo. Um pé na igreja, um no mundo, né? Querido, isso não existe. Você está vivendo um engano. Engano. Conselho 1. E mais importante, arrependa-se. Volte para Cristo. Aceite a Cristo. Confesse a Cristo. Ande com Ele e você vai crescer. Conselho 2. Menos importante, mas eu quero ser honesto contigo. Vá para o mundo de uma vez. Vá para o mundo de uma vez. Essa história de um pé na igreja, outro no mundo, não presta para nada. É uma grande ilusão sua. Você vai para o inferno do mesmo jeito que o pior mundano que tem. Pense nisso. Sabe por que isso aqui não existe? Eu vou contar uma historinha bem rápida para te ajudar. É a história do universo dividido por um muro. Ok? O universo está dividido por um muro. Você, aqui, está em cima do muro. Um lado desse muro pertence a Jesus. Jesus está lá te dizendo, olha filho, vem para cá. E você está em cima do muro. O outro lado do universo pertence ao capeta. Por favor, isso é só uma ilustração. E aí o capeta está lá de braços cruzados, sorrindo e olhando para você. E do outro lado está Jesus dizendo, meu filho, vem para cá. Aí você está em cima do muro, acha estranho que só Jesus chama e o capeta só ri. Aí você pega e diz assim para o capeta, ô seu capeta, por que é que Jesus insiste tanto para eu descer e o senhor não está nem aí para mim? Eu não sou importante ou interessante para o senhor não? Aí o capeta responde assim, não meu filho, é porque o muro é meu. O muro é do capeta. Jesus Cristo exige
compromisso. Isso é fé. É um compromisso relacional. Portanto, você está mal nessa. Você também está mal nessa. É necessário que haja crescimento, amadurecimento na graça. Boa base sempre vai produzir uma parede segura. Uma planta nascida em terreno bom, uma planta saudável que cresce, sempre vai dar frutos. Portanto, pense nisso. Como era a linha do seu relacionamento com Deus antes de Cristo? Como é a linha do seu relacionamento com Deus depois de Cristo? Também é importante dizer que ninguém tem uma linha assim, ó. Eu queria fazer uma coisa bem reta, mas enfim. Ninguém nessa terra tem um relacionamento com Deus assim, tchum! Só Jesus. Só Jesus. Todos os outros, todos nós, o melhor que podemos ter é uma linha ondulada crescendo. O que é que essas ondulações significam? Percalços, falhas, pecado, confessou, lutou, mas não para de crescer ou subir. Nunca é uma descida. Tem ondulações, tem dificuldades, mas olha, continua crescendo. É assim que é a vida do crente. Salvo por Cristo, por sua graça bendita absoluta. Portanto, pense nisso, perceba aquelas 5 bases, se a partir dela tem crescimento. E então, agora eu termino com um segundo e último gráfico. Vou terminar com este. Para apontar assim, pastor, beleza. Como eu faço para perceber isso no meu dia a dia? Vou lhe dar um gráficozinho para isso, ok? Quantos dias nós temos na semana? Isso aqui é uma ideia que me ajuda. E pode lhe ajudar também, eu estou seguro disso. Quantos dias temos na semana? 7 dias. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. 7 dias. Quantos são os pontos básicos, os elementos básicos visíveis da salvação que eu deduzi ou concluí? Quais são? Quais são? Oração. Qual outro? Meditação. Qual é o outro? Congregação. Qual é o outro? Proclamação. Qual é o outro? Contribuição. Tudo bem. São 5 pontos, são 7 dias. Antes de Cristo, não fazia. Em dia nenhum. Você, não sei, mas imagine que era a mesma coisa. Depois de Cristo, há uma oscilação. Mas é de se esperar que todos os dias da semana sejam marcados por esse relacionamento. A maioria dos crentes faz isso em quais dias? Domingo. Aqui, né? Bem aqui. A maioria. Domingo, oração. Domingo, meditação. Domingo, congregação. Domingo, proclamação. Domingo, contribuição. E, na verdade, a maioria nem tem 5 vistos, né? Alguns
Só oração, meditação e congregação. A proclamação não, contribuição não. A maioria. O que eu estou dizendo? Faça o seu gráfico. E seja honesto. Alguns fazem isso também na quarta, né? Culto de oração, pessoal. Esquecendo do culto de oração. Culto de oração, tem oração. Opa, aqui a gente ora muito. Tem meditação, tem congregação. Não sei se tem proclamação, tem contribuição, mas talvez não tenha esse. Faça o seu gráfico. Faça o seu gráfico. Desse jeito aqui. Desse jeito. 7 dias na semana. 5 itens básicos. Para você saber se está pelo menos no básico. Se você faz isso daqui, veja bem, se você chegar à conclusão que, pronto, tá aí, ó, meu negócio é isso mesmo, ó, quarta e domingo eu faço direitinho, né? Mas se você for um jovem, né, dia de sábado tem reunião de jovem, então eu oro lá no grupo de jovens, eu medito lá no estudo que é feito, então eu congrego, eu não proclamo não, e às vezes eu levo uma contribuição ou não. Faça esse gráfico com honestidade. É você e Deus. Não precisa mostrar para todo mundo não. Mas se o seu gráfico, desses 5 elementos básicos, ele só dá isso, quarta, você é jovem, aí tem uma reunião no sábado, aí tem domingo, é isso aqui que dá? Parabéns. Você acabou de perceber, de receber um diploma de religioso. Você é um religioso. Não, pastor, você não pode julgar o meu coração, não. Não posso mesmo, não. Não sei nem o que é que eu estou falando. Mas você sabe. Se essas coisas só estão presentes na sua vida, quando você faz por uma obrigação religiosa, você queria o quê? Você é um religioso. Parabéns para você. Você conseguiu um diploma de religioso. Acho que você já percebeu qual é a lógica, né? De autoavaliação. Por que é que essas coisas não deveriam estar presentes na segunda-feira? Por que é que dia de segunda-feira você não deveria orar? Meditar nas escrituras? Congregar? Mas congregar como? Eu não estou dizendo que todo dia tem que congregar. Mas no dia que tiver uma reunião dia de segunda-feira, você não vai por quê? Não, culto dia de segunda, eu só vou no culto de oração na quarta. Dia de segunda tem oração na casa do irmão Joãozinho. Você está em casa livre e não vai por quê? Porque não é o dia do culto na igreja? Você é um religioso. Dia de segunda-feira, vamos sair para evangelizar. Não, evangelizar é coisa para o pastor. Eu ajudo ele se for no domingo. Olhe lá, está vendo no sábado. Quem foi que definiu o dia de pregação? Isso aqui são elementos básicos da vida do crente. Você não vive não dia de segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo? Se você vive todo dia, deveria viver a fé todo dia. Contribuição. É claro que você não vai contribuir todo dia. Se puder, faça. Mas você pensa todos os dias do seu suor. Você pensa na parte que cabe à obra, ao ministério do Senhor? Tem disposição para isso? Ou é um peso? Aí, terça-feira, mesma coisa. Terça-feira, pense nesses elementos. Quinta-feira, sexta-feira. São a fé para ser vivida todo dia. Agora, será que algum de nós consegue ter um traço desse perfeito todos os dias? Vou eliminar aqui os que eu cancelei. Será que algum de nós consegue ter esse visto certinho todo dia? É o alvo. É o alvo. Eu, Isaías, ainda não consigo. Eu não consigo ainda. Eu espero conseguir. Eu me esforço para isso. Mas ainda luto muito com os meus pecados. Esse é o alvo. Não conheço alguém, eu não estou dizendo que não existe, mas eu não conheço alguém que pode dizer assim, esses 5 itens aí, todos os dias, para mim está tranquilo.
Amém. Não, eu não descreio, não. Então, qual é o meu nível? Para eu saber em que ponto de maturidade eu estou, de crescimento eu estou. Vamos lá. Vamos dizer que segunda-feira. Segunda-feira eu não congrego. Segunda-feira eu não proclamo, nem contribuo. Segunda-feira eu só faço orar. Terça-feira eu só faço ler a Bíblia. Terça-feira eu até proclamo. Eu não congrego porque não tem culto. Quarta-feira eu vou à oração, eu medito lá. Mas e em casa? Não, em casa não. Só na igreja. Quarta-feira eu contribuo, mas eu não proclamo. Quinta-feira não tenho orado, nem leio a Bíblia, não contribuo e tal, mas lá no trabalho eu prego o Evangelho. Sexta-feira eu oro, eu leio a Bíblia, mas eu não congrego, eu não contribuo, eu não prego. Sábado, eu oro, eu leio a Bíblia, mas não contribuo. Não... Domingo foi melhor. Domingo eu oro, eu medito, mas é só na igreja, em casa não. Mas aí eu contribuo, eu proclamo. O domingo é bonitinho. É assim que você está, esse retalho todo? Como é que eu acho que um fraco como eu não deve ficar satisfeito enquanto não tiver isso bem com os Czinhos? Espero em Deus conseguir. Estou lutando. Mas eu percebo que eu estou crescendo quando em todos os dias, eu estou fazendo pelo menos a maioria desses itens. Todos os dias eu devo estar pelo menos orando. Por que eu não oraria algum dia? Uma vez que oração se faz em qualquer lugar, em qualquer tempo. Eu espero que todos os dias eu esteja meditando. Embora é verdade que há dias que eu falho. Mas não é possível que eu esteja falhando a maioria dos dias. De 7 dias eu estou falhando 4 dias. E só estou meditando 3. Está errado. Congregação. O dia que tiver culto e eu estou em casa, por que eu não vou congregar com os meus irmãos? Não existe desculpa. Porque eu estou cansado do trabalho. Se você chegasse do trabalho e alguém ligasse para você e dissesse: ei, fulano, mas vem aqui, tem 100 conto aqui para ti, ó. Você diria: cara, não vou não, estou cansado, ó. Duvido. Duvido, Eodó. Portanto, é só uma questão de interesse. Então, se tem congregação, se o povo está junto, qualquer dia você está livre, vá. Proclamação. Dê um jeito de proclamar o Evangelho todo dia. Aproveite as oportunidades, crie oportunidades. Mas se não tem feito todo dia, faça a maioria dos dias da semana, na escola, no trabalho, no círculo social que você tem. Contribuição. Contribua sempre que puder. Generosamente, liberalmente, como a Bíblia diz. Não por constrangimento, não porque é o jeito, mas faça isso nos dias que for possível. Contribua com a sua igreja, se ela reúne na quarta, no domingo, no sábado. Mas contribua com os missionários, com os pobres, sempre que você puder. A melhor forma de dizer: Deus, muito obrigado pelos recursos que me deu, é fazendo com que eles sejam úteis para os outros, para a obra de Deus, para a causa de Deus, para a família da fé, para as pessoas desvalidas. Portanto, meus irmãos, eis formas de pensar,
de observar palpavelmente, praticamente, se eu tenho crescido no meu relacionamento com Deus ou não. Pense nisso. Como eu disse, os meus irmãos lá em Redenção, Acarape, no Timbó, têm todas as ferramentas para ter entendido melhor essa lição que agora eu encerro. Mas mesmo você que só sentou aí hoje, ou vai assistir essa gravação depois, dá para você ter entendido muita coisa. Dá para ter entendido que a fé é uma realidade. A transformação de vida é prática, é real, é palpável. Dá para perceber que tem meios de perceber o seu crescimento, de observar o seu crescimento. E de não só de observar, mas de trabalhar nele. Olhar para isso, puxa vida, eu estou falhando nesse dia aqui, é aqui que eu vou cuidar agora. E vou deixar igual esse dia. E deixar, abandonar a ideia de ser um mero religioso. Por fim, eu vou escrever 2 frases para você meditar nela. E assim eu encerro. Hoje, quando você obedece a Deus, a felicidade em obedecer às ordens bíblicas de santidade, de luta contra o pecado, de obedecer aos pais, de ser uma pessoa honesta, você sente felicidade, você pode dizer assim, puxa vida, como é bom obedecer. Não estou dizendo que é fácil, estou dizendo que é bom. Você de fato sente isso? Quando você luta para obedecer, você que coisa boa. Eu já lutei tanto para desobedecer. Eu sentia prazer na desobediência. E hoje eu sinto prazer em obedecer. Onde foi que isso mudou? Quem fez essa mudança? Que remédio eu tomei? Só em Cristo isso é uma realidade. E por fim, a tristeza na desobediência. Antes não havia. Antes de Cristo. Ficar triste com o quê? Ficava era feliz em desobedecer. Lembro-me de deixar minha mãe chorando, meu pai revoltado com as minhas atitudes. Lembro-me da alegria em roubar os outros, em machucar os outros. E hoje há profundo pesar na desobediência. Quem foi que produziu isso? Que remédio eu tomei? Que cirurgião mudou meu coração? Em que hospital? Em que farmácia se vende esse remédio? Não existe. Isso é fruto de uma vida depois de Cristo. Antes de Cristo, antes de eu conhecer a Cristo, havia felicidade na desobediência. E não havia felicidade na obediência. Não havia. Hoje, há felicidade em obedecer. E sim, eu ainda desobedeço. Mas quando isso acontece, meu coração se entristece. A minha alma se afeta, a minha mente se envergonha e eu volto para o Senhor
pedindo perdão, confessando, lutando contra o pecado e sentindo gozo, porque somente alguém que nasceu do céu, do alto, nasceu de novo, pode experimentar essas coisas. Portanto, amados irmãos, aqui eu encerro, irmãos de redenção, Acarape, Timbó, eu encerro essas lições. Se qualquer um dos irmãos precisa conversar um pouco sobre essas questões, para entender mais, para crescer mais, quer ajuda, por favor não deixe de me procurar. Ou qualquer pessoa, mesmo que eu não te conheça, você ouviu esse vídeo, essa mensagem, e gostaria de experimentar isso, de gozar essa realidade, de usufruir dela. Eu gostaria de falar com você, pessoalmente, individualmente, em particular. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Deus, por esses minutos servindo aos meus irmãos, ou mesmo a pessoas que eu não conheço, mas servindo-lhes com o melhor que alguém pode dar, a palavra de Deus. Obrigado, Deus querido, pelo testemunho prático do Teu Espírito, da Tua palavra, da Tua fé na minha vida. Eu creio, ó Deus, que há milhares e milhares de milhares que têm experimentado a mesma realidade. Mas também creio que ainda há outros que carecem, precisam, devem e vão experimentá-lo. Ajuda que alguns desses ouçam essa mensagem e sejam então atraídas pela verdade dela. Abençoa-nos por todo esse dia, Deus, para a Tua glória, no nome de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Até às 18 horas na pregação da noite.